Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Simensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Fagotti. Presente. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 267, recebendo do Executivo Municipal o projeto de lei número 14 de 2011, que altera anexos da Lei Municipal número 2188 de 2003 e Lei número 2302 de 2007 e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenha presente propositura o objetivo de regularizar a jornada de trabalho dos servidores ocupantes dos cargos de fisioterapia, assistente social e médico veterinário, conforme dispõe as leis federais, respectivamente, números 8.856/94, 12.317 de 2010 e 9.436 de 97. A Lei Municipal número 2.188 de 2003, da qual faz parte integrante o anexo 8, instituído pelo artigo 114, prevê a jornada de trabalho de 40 horas semanais para os referidos cargos, fisioterapeuta, assistente social e médico veterinário, contrariando as leis federais supramencionadas. Necessário se faz, portanto, a regularização da jornada de trabalho desses cargos para o perfeito atendimento da legislação pertinente em vigor. No tocante a mais um cargo de psicólogo, trata-se de exigência do Conselho Regional de Assistência Social, CRAS. O município deve dispor deste profissional, especialmente para o serviço de assistência social. Pelas razões expressas acima, estamos submetendo à apreciação da Colenda Câmara Municipal este projeto de lei, aguardando sua aprovação. Aproveitamos o momento para reiterar os protestos de estima e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Encaminho para a Comissão de Justiça e Finanças. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões para marcações de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, amanhã às 10h30. Passamos agora à tribuna livre. O vereador vai fazer uso da palavra. José Paulo Borges. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que está assistindo a sessão de hoje. É lógico que, de maneira alguma, queria eu hoje estar aqui fazendo uso dessa tribuna em razão do assunto a ser tratado. Mas eu estou com a angústia desde de domingo passado, pelo ocorrido, pelo acontecido, que, a meu modo de ver, existe o ditado que ninguém vai antes da hora. Mas às vezes pode ir antes da hora, sim, por falta de um atendimento, por falta de uma prestação, por falta, às vezes, de uma boa vontade. Eu acho que essa casa não pode, de maneira alguma, se calar diante do fato ocorrido e que nós estamos sentindo na pele. Eu acho que demorou muito socorro para esse nobre colega nosso. Pelo menos os comentários que ouço, que ficou agonizando por 2 horas e a polícia nada podia fazer a não ser impedir que alguém de boa vontade ou alguém de coragem estivesse dispostos
disposto a empunhar as forças para virar esse veículo e tirar de cima desse nobre colega nosso. Então eu acho que não podemos de maneira alguma ficar calado diante desse fato. Paulinho, que era além de colega de Câmara, era um amigo que eu tinha. Tínhamos divergências políticas, divergências de outros assuntos, mas era uma pessoa boa de coração e era uma pessoa que eu tenho certeza que gostava muito de mim, o tanto que eu gostava dele também. Certo? A gente tinha realmente uma amizade. O Paulinho nunca chegava perto de mim para não dar um abraço. Ô, velhinho, isso, aquilo, aquilo. Sempre tinha uma brincadeira. Então, o tipo da passagem que revolta a gente por saber que talvez se tivesse ocorrido esse socorro, ele não teria ido. Eu acho que esse foi antes da hora, em razão da falta de assistência. Então eu acho que nós não podemos de maneira alguma nos calarmos, temos que nos juntarmos, unirmos, e vamos brigar onde quer que seja para que fatos semelhantes não venham a ocorrer com os nossos munícipes ou com qualquer pessoa que seja, pelo menos dentro do nosso município. Não é o primeiro caso, mas tomara Deus seja o último, porque já é terceiro ou quarto caso que ocorre da pessoa ficar agonizando ali por 2, 3 horas por falta de socorro e a polícia nada mais, como eu já disse, faz a não ser impedir que outras pessoas tomem a dianteira e tentem resolver o problema. E essas pessoas estão passando, quando isso ocorreu, em outros casos, passou por cima da lei, passou por cima da polícia para poder fazer e tentar socorrer. Eu acho que a vida é uma das coisas mais importantes que existe. Então não tem que se medir, não tem todos os esforços necessários têm que ser desprendados para tentar salvar uma vida. É lógico que eu não queria nunca estar falando isso aqui, como eu já falei no começo da minha fala, mas eu acho que não podemos mesmo. Eu acho que temos que nos unir e brigar ou lutar, quer seja onde quer que seja. Mas temos que ter na região, ou o mais próximo possível, ou aqui em Caconde mesmo, uma equipe treinada para esses primeiros socorros, para esse primeiro atendimento, no caso de uma fatalidade como essa. Eu acho que não podemos e temos que nos empenhar. Queria, senhor presidente, que eu não fizesse uso da tribuna hoje. Até entendo a sua colocação e seu modo de dirigir a sessão hoje. Mas eu não podia passar mais 7 dias aguardando aqui com essa angústia entalada aqui de não falar. Porque para onde que eu tinha que falar? O único espaço que eu tenho para poder falar, para poder me abrir, seria aqui. Eu acho que eu não poderia de jeito nenhum deixar ficar mais uma semana com esse sofrimento e com essa angústia. Mas eu tenho certeza que todos os nobres pares e também a população, de um modo geral, o Poder Executivo, a partir desse ocorrido, com certeza estaremos lutando para que seja formada uma equipe aqui na nossa cidade, para se preparar para, Deus queira que não, num outro acontecimento estar pronto para atender. Porque eu tenho quase que certeza. Ainda bem que eu não vi, graças a Deus eu não vi, porque imagine quem presenciou o fato vai carregar para o resto da vida isso que eu ouvi de falar que o nobre Paulinho dizia lá. Certo? Eu tenho certeza que as pessoas nunca mais tirarão da mente isso aí, esse pedido de socorro, tire isso de cima de mim, tire essa caminhonete de cima de mim. Então, eu não vi, e eu acho que graças a Deus não vi. Mas quem viu, com certeza vai levar isso. E nada poder fazer. É difícil você ver um estranho num sofrimento e você não poder ajudar. Imagine um conhecido, um amigo, um colega. Então, senhor presidente, desculpe a persistência para fazer uso da tribuna hoje, mas eu não poderia passar em branco com isso aí. E tenho certeza que todos estamos dispostos a partir de então, acho que a partir de amanhã já, procurarmos lutar para que seja formado em nossa cidade um grupo para esses primeiros socorros. Era só isso, muito obrigado.
Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Roberto Paulo da Silva, presente. Silvana Elizabeth Fagotti. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao subdiretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 1/2011 do Legislativo Municipal de autoria dos vereadores Luiz Fernando de Almeida Moraes e Roberto Paulo da Silva, que dispõe sobre as fontes causadoras de poluição sonora. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu quero solicitar a vista do projeto. Coloco em o pedido do nobre colega em votação de vista. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vista. E atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação a moção número 9/2011, de pesar à família do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que no último dia 6 faleceu o nosso grande amigo vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, pessoa muito querida e estimada em nossa comunidade, considerando que Paulinho da Tita, pelas suas virtudes, será sempre lembrado pela população cacondense, considerando que o referido cidadão marcou sua existência entre nós como homem honrado, trabalhador, amigo, excelente filho e esposo, considerando que o Paulinho foi um excelente vereador, sendo que no biênio 2009-2010, quando foi presidente desta casa, realizou um brilhante trabalho, considerando que Paulinho da Tita era uma pessoa muito estimada por toda a comunidade. Prova disso foi a multidão que compareceu em seu velório realizado nesta Câmara Municipal. Requeremos, ouvido o egrégio plenário, moção de pesar à família de Paulo Henrique Aiello Bastos, nosso querido Paulinho da Tita, rogando a Deus que lhes dê o devido conforto nesta hora tão difícil. Sala de sessões, em 13 de junho de 2011, assinado por todos os vereadores. Coloca em discussão a moção. Senhor presidente, eu posso dar uma sugestão? Pode. Eu acho que todos aqui querem falar, né? E eu acho que, em vez de a gente falar, não sei se é a possibilidade, a gente rezava um Pai Nosso e falaria dele na explicação pessoal. Acho que a oração, acho que chega a ele, né? E as nossas palavras também. Mas eu acho que seria uma forma aí da gente lembrar do nosso tão querido Paulinho da Tita. Lógico, a ordem do senhor é simplesmente uma sugestão. Eu tinha pensado em a gente fazer no final da sessão, mas a gente poderia reunir agora aqui no centro e de mãos dadas. Se os novos companheiros, os colegas quiserem participar com a gente, eu fico agradecido. A gente rezar aqui.
Coloco em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 1 de 2011 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre as fontes causadoras de poluição sonora, de autoria dos vereadores Luiz Fernando de Almeida Moraes e Roberto Paulo da Silva. Em virtude do trágico falecimento do nosso amigo vereador Paulo Henrique Aelo Bastos, venho nesse momento, baseado no parágrafo 1º do artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Caconde, combinado com o parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, declaro extinto o mandato do citado vereador. Esclareço que no último dia 8, o senhor Valdeir Joaquim de Faria, primeiro suplente do PRB, partido do qual fazia parte nosso falecido companheiro, foi devidamente convocado. O senhor Valdeir deveria tomar posse na sessão de hoje. No entanto, devido a alguns imprevistos, o mesmo não pôde comparecer. E segundo nos foi informado via telefone, ele marcará um dia dessa semana para tomar posse, ou, o mais tardar, tomará posse na próxima sessão. Esclareço ainda que o senhor Valdeir, após tomar posse, substituirá o ex-vereador Paulo Henrique, também nas comissões permanentes, ou seja, será o vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação e presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, nos termos do inciso 2º do artigo 145 do Regimento Interno. Tendo em vista que o ex-vereador Paulo Henrique era vice-presidente desta Casa, baseado no artigo 32 do Regimento Interno, na ordem do dia da próxima sessão, realizaremos uma sessão para o preenchimento do cargo vago. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Não tem como ser diferente não falar do Paulinho da Tita, né? Eu vejo assim, o Paulinho da Tita, ele pressentia que ele, eu acho que morreria nesse mandato. Depois, no final, vocês vão entender o porquê. Eu sempre tive amizade com ele. Até hoje eu estava comentando ali fora, eu não consigo acreditar que ele veio a óbito, né? Até comentei com o irmão dele, que chega até ali na terça-feira à noite, eu falei que ia ligar para ele, né? Então, é uma coisa que me balançou muito, me deixou muito chateado. E chamou muita atenção no velório dele a quantidade de pessoas, né? E o tipo de pessoas, né? Aqui tinha pessoas ricos, pobres, juiz, tinham marginais, tinham pessoas que tinham mandado de prisão, pessoas que estavam soltas, tinha católico, tinha
protestante, tinha evangélico, tinha Jeová. E Paulinho da Tita tinha a cara de Caconde. Ele tinha realmente a cara de Caconde. Todo mundo que estava aqui gostava dele, né? Não é necessariamente eleitor, porque eleitor, infelizmente, na cidade é muito pequena, então é muito difícil, né? Cada um, às vezes é parente, é amigo, muito íntimo, mas Paulinho da Tita verdadeiramente tinha a cara de Caconde, pelas pessoas que aqui estiveram, né? Desde juiz, a delegado, promotor, né? Uma pessoa que realmente mexia com a população. Então, quando ele fez a música dele, que Paulinho da Tita é a cara de Caconde, ele não estava fazendo a música errada, não. A música realmente faz parte da vida dele, né? Até eu brinquei na hora que estava saindo que teria que cantar essa música, pela a formalidade que foi feita. Eu acho que é uma pessoa amada por todos, né? Igual o Zé falou, podia ter divergência, podia ter pessoas que não pensavam da mesma forma, que ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que os outros, mas ele era querido por todos e por mim não era diferente. Perdi um grande irmão, perdi um grande amigo. É só. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que, por mais que nós falarmos hoje, eu acho que nós vamos falar e voltar no mesmo lugar. Hoje é um dia que não é para nós estarmos tristes, mas infelizmente não tem como. Mas se estamos tristes, com certeza, um outro lugar, com certeza as pessoas estão mais felizes. Porque Paulinho era aquele cara, o brincalhão, o homem das piadinhas que não deixava ninguém parado. Perdemos um brasileiro. Realmente Paulinho era aquela pessoa que não desistia nunca. Para ser eleito, ele participou de 3 eleições. Com todas, quantidade de votos até eram acima do que era necessário. Só que o coeficiente deu só na última. Então, o Paulinho não desistia nunca. Ele tinha seus objetivos, ele lutava, corria, era persistente. O objetivo dele, ele não desistia. Quando a gente falava para ele que as coisas estavam difíceis, que política é muito mais sério, muito mais difícil que a gente imaginava, lá vinha ele com as piadinhas dele, e ao mesmo tempo ele já falava, o sonho dele era ser prefeito. Então o que a gente pensava assim, meu Deus, que caminhada mais difícil, o Paulinho estava lá, bem longe, longe daqui que a gente imaginava, ele queria ser prefeito. Quanto a pessoas, eu acho que no velório dele, nossa, quantas pessoas, nós tínhamos pessoas, como o vereador já disse, ricas, pobres, brancos, pretos, pessoas aqui que estavam conhecidos, curiosos, mas muitos vinham para saber quem era o Paulinho da Tita. Quem é conhecido? Nossa, despedida. Muito triste, olha que coisa mais triste, foi uma pior segunda-feira para a gente. Agora, para quem não conhecia, também queria saber quem era Paulinho. Quantas pessoas vieram de fora para ver Paulinho? Então, acho que foi marcante para a nossa cidade, de forma trágica, né? Ninguém gostaria que marcasse dessa maneira, mas foi. Então, acho que foi a despedida. Vai deixar saudade? Sem dúvida. Ele era aquele cara que ele tinha que ser duro, ele era duro, lutava pelas coisas que queria, não desistia nunca. E, acima de tudo, perdemos sim. A cara de Caconde, como era uma piadinha que a gente sempre fazia, eu acho que Caconde vai ser diferente. Como aquela segunda-feira amanheceu triste para todos. No momento que ficamos sabendo, eu acho que foi assim uma tristeza imensa para todos. E com certeza essa tristeza não passou, como disse o nobre vereador José Paulo. Então a angústia que ele também sente, eu acho que todos nós sentimos. Então eu acho que Deus ilumine o Paulinho, que coloque ele em um bom lugar, que dê o conforto à família, que essa falta não vai passar. Eu acho que nunca, pode se amenizar um pouco, mas passar nunca. Nunca vão esquecer dessa pessoa maravilhosa que ele foi. Então, só isso que eu posso dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Acho que é o único dia que eu não queria estar fazendo uso da palavra para falar do acontecido, né? Eu vejo assim que eu não perdi só um colega de Câmara, a gente perdi um grande amigo. E não tenho palavras para dizer os momentos que a gente está passando.
Eu acho que não existe palavras, porque aqui a gente era uma grande família. Eu acho que essa Câmara também nunca mais vai ser, assim, nesse mandato que nós estamos trabalhando, a gente não vai conseguir ser do mesmo jeito, né? Que o Paulinho, no biênio que ele foi presidente aqui na Câmara, que muito bem fez o seu trabalho, ele era um vereador preocupado com todos nós, ele não queria briga, tudo ele chamava a gente para conversar, ele abria mão de uma série de coisas para ficar tudo bem, né? Ele era um político mesmo. Eu sempre pensava que ele ia ser prefeito, porque das atitudes dele, assim, ele era um conciliador. Como presidente, além dos trabalhos materiais, com seriedade, no qual ele representou essa casa durante 2 anos, ele ainda fazia um trabalho muito bom conosco, com os vereadores, sempre reunindo, sempre, olha, eu quero que a gente converse, porque para ficar tudo conforme o acordo de todo mundo, vocês querem assim e tal. Eu achava muito bonito isso da parte dele. Então, assim, foi um vazio que ficou muito grande. Né? A gente sabe que no nosso dia a dia, no mundo em que nós vivemos hoje, temos grandes perdas, e nessas perdas a gente sempre coloca: ninguém é insubstituível. Mas eu vou ser sincera para vocês, eu acho que aquela alegria que tinha aqui dentro da Câmara, essa não vai ter mais não. Sabe aquele jeito dele, brincando com todos, contando piada, a hora que precisava falar sério, falava, a hora que precisava ficar bravo, ficava. Entendeu? Eu acho que isso aí... Então, por isso que eu acho assim que não foi uma perda... faz 16 anos que eu estou na vida política, eu nunca senti um vazio tão grande, assim, um momento de desânimo mesmo. Muita tristeza, muita recordação dele, né? A gente já sabia que ele era uma pessoa muito querida. Então, eu acho que a cidade inteira, eu acho que 3 dias de luto que a prefeitura decretou é pouco, porque pelo que todos estão conversando na rua, né? A cidade inteira parou, a cidade inteira entristeceu e não voltou ao normal. Para mim é um momento difícil, deixo aqui os meus sentimentos a todos nós, colegas aqui dessa casa, aos seus familiares, o irmão que está aqui presente, a mãe dele, que eu não tive coragem de ir lá até hoje, né? E eu, além de estar nessa tristeza, né, ainda perdi minha sobrinha, que era uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo, né? Eu falo para vocês que eu estou morta, sem palavras, não sei nem como que eu estou de pé. E gostaria de aproveitar o momento e convidar todos para a missa de 7º dia da Isabela, que vai ser amanhã às 7 horas na Igreja Matriz. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. É uma hora muito difícil, né, de falar do Paulinho da Tita, que é grande irmão da gente. Apesar que a gente considera todo mundo dessa casa, que é igual a Ana já falou, já virou uma família da gente, né? A gente tem um sentimento com todo mundo. E o Paulinho da Tita era companheiro, então Caconde perdeu com isso, a gente perdeu com isso, a região perdeu com isso. É uma pessoa que vai fazer muita falta na vida de muita gente. Mas eu peço a Deus que conforma todos os amigos, conforma a Dona Tita, o Sozé, o Birubiru e todos esses amigos que era muito íntimo dele. Que Deus vai dar essa recompensa para ele lá no céu. Ele está faltando com nós aqui, mas lá no céu ele está com Deus. Acredito pela bondade, pelo coração bom que ele tem. É só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra.
Palavra concedida. Como bem disse o nobre colega Ademir, Paulinho lutou. Ele batalhou porque ele tinha esse anseio de um dia participar dessa Câmara e com certeza ele tinha uns anseios maiores. Disputou 3 eleições e como era uma pessoa que tinha essa aspiração, como bem disse o Ademir, de um dia chegar a ser o prefeito da nossa cidade, ele nunca mediu esforços para lutar e para buscar e para conseguir cada vez mais coisas para o nosso município. Eu tenho certeza que era em razão dessas aspirações que ele tinha para adiante. Mas o destino não quis assim, né? Mas tenho a certeza também que, como bem disse, o Roberto era uma pessoa boa de coração. O Paulinho era uma pessoa de coração bom mesmo. O Paulinho tinha um coração de criança. Não é porque foi que a gente está falando isso, não, né? Porque geralmente depois que a pessoa vai, aí fica bonzinho. O Paulinho não, o Paulinho era bom mesmo. Não é aquela pessoa que você fala, não, era bom, mas fica com aquele resquício, mas tinha isso, tinha aquilo. Não. Paulinho era uma pessoa boa. Brigava. Principalmente eu com ele, que eu sou o mais briguento aqui, mas uma briga boa, uma briga no bom sentido. Né? E as minhas brigas não é com ele, não era só aqui não, lá fora a gente brigava também. Briga no bom de discutir ideias. Mas a gente percebia que era uma pessoa boa. O Paulinho, como eu disse ele, o Paulinho não chegava perto pelo menos de mim, sem chegar e dar uma... Porque vem isso, vem aquilo, vem aquilo. Então é coisa que vai marcando na cabeça da gente. E tenho certeza que para cada pessoa, para cada amigo, para cada colega, para cada conhecido que ele tinha um tratamento assim especial. Então a gente não fica assim com aquela coisa amarrada muito, porque tem certeza que a gente que acredita que existe uma vida eterna, que ele está gozando desse direito que ele construiu enquanto aqui esteve entre nós. É difícil? É claro que é difícil, principalmente para a gente que convivia aqui. Ao menos toda segunda-feira a gente estava junto. É difícil olhar para aquele lado ali e não vê-lo. Mas, com certeza, a vida continua para nós que aqui estamos. Se tivesse sido o contrário, eu tenho certeza que ele também estaria se expondo da maneira que a gente está expondo aqui. Porque também era uma pessoa de muitos sentimentos. Lutou, e eu tenho certeza que ele está vivendo um momento feliz, com casamento e tudo. Mas fazer o quê? No nosso entender, Deus quis assim. Então lá foi o Paulinho, mas temos que seguir adiante. Eu acho que a vida continua. A família, como também principalmente a mãe dele, que é uma pessoa religiosa, eu tenho certeza que Deus lhe dará o devido conforto e o devido entendimento de que passou, fez a sua parte. Paulinho, como uma passagem que tem na Bíblia, né? Combateu o bom combate e saiu vencedor. Passou. Mas a vida continua para nós e vamos levar adiante. E vamos torcer para que esse que vai substituí-lo tenha essas mesmas aspirações e essa mesma vontade de lutar pelo nosso município. Acho que nada mais a falar, a não ser que Deus lhe esteja dando um bom conforto onde quer que ele esteja. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que é difícil falar do Paulinho para mim, porque tem um lado meio pessoal da minha vida que eu vivi muito perto do Paulinho por conta de ser muito amigo do meu irmão. Então, acho que a gente se relacionou desde quando ele tinha uns 18, 19 anos. E essa relação era muito engraçada aqui, porque eu parecia continuar sendo uma irmã mais velha, que ele não tinha, mas que ele fazia de conta que eu era essa irmã mais velha. Então ele brincava muito comigo, me chamava como ele me chamava 20 anos atrás, vocês devem lembrar, ele me chamava de Ivana, não me chamava de Silvana. Então, para mim é muito complicado falar do Paulinho, eu nem vou me estender muito. O que eu gostaria de deixar marcado é que eu acho que muitas pessoas deveriam ser como ele foi. O Paulinho foi uma pessoa assim, de viver intensamente tudo o que ele queria. E isso eu acho que, muitas vezes, a gente peca por não ir atrás de tudo que a gente quer, como ele fazia. Isso na vida
familiar, profissional, político, quem ficava perto dele, você via que tudo ele vivia intensamente, a relação com a família, a relação com a esposa, a relação na política, tudo dele era muito, muito verdadeiro, no jeito dele se expressar. E uma coisa que me chamou muita atenção é assim, até quando o Paulinho não concordava comigo, por exemplo, nas questões políticas, acabava a sessão, ele vinha, botava a mão no meu ombro e falava assim, Vana, para com isso, né? Para de ficar colocando, às vezes, projetos que eu preciso ir contra o que você pensa. Eu falo, Paulinho, faz parte, cada um tem sua ideia, cada um tem sua posição, e eu entendo. E assim a gente levava, né? Então eu acho muito complicado, como a Ana falou, para esse grupo, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? É um vazio imenso, e eu acho que a gente vai ter que ir superando isso aos poucos. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, acho que nem vai ser esse mandato, né? Mas eu, como o Zé Paulo, acreditava e tinha certeza que ele iria muito longe pelo jeito como ele se colocava, né? Eu queria deixar aqui público o meu agradecimento a ele por tudo e até por muita coisa que ele fez aqui, nessa casa, que ele deixou, né, construído, marcado, e que a gente olha a cada lugar e lembra do que foi que ele fez. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra conseguida. Desde o início deste mandato, eu venho tentando participar de cada sessão da forma mais presente possível. Faço algumas anotações, antecedendo o pedido de autorização de minha fala. E hoje não foi o contrário. Fiz aqui algumas anotações, fui escrevendo durante os comentários dos nobres pares. E fiquei colocando aqui uma forma de por onde eu poderia estar começando a falar sobre o Paulinho. Coloquei um monte de palavras aqui, sinceridade, eu não sei por onde começar. Mas vou tentar. Tentando lembrar da forma que a colega Silvana comentou sobre amizade, de datas, de tempo, eu posso tentar iniciar minha fala pela última marcação que eu acabei de fazer. Paulinho participou comigo das aulas de educação física. Professor Agenor Ribeiro, professor maestro. Na oportunidade, professor de educação física, hoje maestro, adora música. E que, por sinal, com o voto dos nobres colegas, com parceria de Paulinho da Tita, uma moção minha e dele, como eu já disse, dos nobres pares também, nós teremos em breve estendida ao amigo e cacondense uma moção de congratulações ao Agenor Ribeiro, este que foi professor de Paulinho também naquela oportunidade nas aulas de educação física. E o nosso time naquela época, o Paulinho era do meu time, nós fomos campeões de basquete. Na oportunidade também tinha o Marcelinho Ribeiro. Aí segue aqui minhas anotações. Eu coloquei mãe, pai, irmão, esposa, parentes, amigos, instituições por onde o Paulinho passou. E por onde passou, ele sempre representou de forma
muito presente, presidente, enfim. Quando eu falo instituições, eu me refiro à Câmara também, municipal, que quando deu tudo certo, eu me lembro lá na escada do fórum, como muito bem já mencionado pelo Ademir e pelo José Paulo, as informações lá de dentro do fórum vinha a todo instante, coeficiente, será que vai dar, será que não vai dar? E eu me lembro que o vereador Denis me puxou pelo braço, eu estava indo embora, próximo ali a Lunaíma, ele me puxou pelo braço e falou, vamos para lá que os colegas estão lá e não tem nada definido ainda. Eu também não acreditava que teria dado certo, como deu. E aí, todo mundo junto, eu olhava no Paulinho, ele sentado lá numa cadeirinha no fórum ali, no fundo, próximo da escada que dá acesso ao térreo. E alguns colegas faziam comentários. Nossa, olha como é que o Paulinho está de novo. Será que de novo, a votação que ele sempre teve, olha a votação que ele está tendo, a gente já sabia de alguns números. Será que de novo não vai dar certo? E o Paulinho tremendo ali, aquele nervosismo, aquela coisa, eu também, né? Numa situação até um pouco mais difícil de ter dado certo, mas quis assim. Deu certo. Alguns ali na hora do resultado eu abracei e nós saímos correndo. Me lembro da caminhonete, nós em cima da caminhonete. Se eu ficar falando aqui, meu assunto vai fugir um pouco do que eu marquei, porque lembranças com o Paulinho tem N. Ranchos. Dr. Mirto. A presença do Paulinho em ranchos é só coisa boa. As partes boas, o encontro com os amigos, as reuniões. Fotografias tem demais. Fotografias do Paulinho criança, no rancho. A gente estava tentando dar uma olhada esses dias. É uma coisa que marca muito. Paulinho magrinho. Aí anotei aqui também uma coisa que o Paulinho amava de paixão. Assim como eu, e alguns colegas aqui da casa. Carnaval. Carnaval lembra para mim, para o Paulinho, a marca conhecida do bloco Vou Travar. O Paulinho no Vou Travar foi destaques, né? Foi destaque, melhor dizendo, em todas as edições, participação do bloco Vou Travar. Sempre ele foi destaque, ele era lembrado de alguma forma. Ele diferenciava naquele meio de parte de 800, 400, 500 pessoas do bloco, ele era um destaque. E assim foi na política, um destaque. E acompanhando a internet, que ele também adorava, eu também sou um adepto da internet, das páginas de relacionamento, o famoso Facebook. As fotos de destaque do Paulinho hoje está lá nas páginas do Facebook. Uma bela ferramenta, se bem utilizada. E hoje essa ferramenta está dando oportunidade para aqueles amigos que estão lá fora poder ver as fotos, fazer a leitura dos comentários e postar também os seus comentários, pela impossibilidade de não ter tido a presença aqui no dia. Palavras boas, ótimas, relacionamento bom. Tivemos também, evidentemente, que alguns contratempos, é natural da política isso, né?
eu e o Paulinho, a gente batia um pouco de frente um com o outro em algumas situações. Paulinho tinha uma relação de amizade, assim como eu tenho hoje, então é muito próximo. E eu tive que encontrar essa dificuldade de ter entrado na eleição, porque o Paulinho ainda brincava comigo: poxa, Zé, você vai ser candidato? Aí chegava um amigo e falava assim: eu vou votar no Zé Renato ou no Paulinho da Tita. Porque a amizade era muito próxima nossa. E eu também, com a intenção e vontade de participar, agradeci muito a Deus quando deu certo dele ganhar. E eu também estar presente aqui ao lado dele no primeiro biênio e aqui confrontando algumas ideias. E por minha felicidade, na última sessão, em uma reunião, ele pôde ajudar o grupo, a gente acalmar os ânimos, e tudo terminou numa boa. Em virtude de tudo isso, hoje eu vim nesta casa, realizei algumas indicações, próximo de 4 ou 5, algumas fora do contexto do acontecido, mas a ideia também é de, assim como o vereador Zé Paulo mencionou na tribuna, nos reunirmos junto com outras lideranças para discutir esse tipo de fatalidade ocorrida aqui no nosso município. Na próxima sessão a gente vai ter oportunidade para falar sobre o que pode ser feito. E juntamente com um colega secretário aqui, o Vanderlei, hoje eu fiz o pedido de gravação da última sessão que o Paulinho participou. No meu computador em casa eu fiquei assistindo a sessão inteira. E se eu não tiver errado, a última palavra que o Paulinho citou no pedido de fala dele, que até mesmo foi uma brincadeira, todos os colegas aqui que estavam presentes lembram, fez uma brincadeira com o Milcides, que vai marcar, acho que ninguém vai esquecer essa brincadeira mais. Mas fugindo do assunto da brincadeira, a última palavra que ele mencionou foi presidente. Presidente que ele foi, e presidente que em janeiro, que é o mês do aniversário dele e do meu, ele esteve na minha casa, fortalecendo o pedido de voto para ele ser o presidente no primeiro biênio. Aí eu disse a ele, depois de muita conversa, tentei convencê-lo: ô Paulinho, vai no segundo biênio, tentar ser presidente no segundo biênio. A intenção sua de ser candidato a prefeito é muito grande, as chances eram enormes. E ainda brinquei, né, que eu também tinha intenção de ser presidente dessa casa. Falei: vota em mim para presidente e fica você na segunda chance. E graças a Deus ele quis bater o pé, ele quis o destaque, ele quis representar como presidente, assim como mencionado pela Ana e outros colegas, representou muito bem essa casa. E para finalizar, evidentemente que eu vou esquecer de muitas coisas que eu poderia estar falando aqui. Ontem encontrei com o Biro, falei: Biro, não deixa de ir lá na sessão não, aparece lá. Para finalizar, eu acho que nós aqui, colegas, poderíamos estar reunindo, e eu acho que de alguma forma bem louvável,
Paulinho colocou placas com o nome dele aqui de passagem como presidente, inaugurando salas. Eu acho que nós aqui, colegas, poderíamos de alguma forma estar homenageando o Paulinho com o nome de alguma sala. Não sei agora o que seria mais justo, pelo menos nesta casa, para estar credenciando ele à altura do que ele foi e representou aqui para Caconde. Não gostaria de terminar minha fala nunca, gostaria de ficar falando do Paulinho aqui hoje o dia inteiro, a noite inteira. Falo muito nessa casa, sou repetitivo e às vezes até chato, mas peço desculpas e vou tentar ser mais útil para o nosso município, assim como eu tenho certeza que o Paulinho foi e continuaria sendo se estivesse vivo. Fique com Deus, meu amigo. Como para todos, é difícil. Para mim também é difícil falar do Paulinho. Eu perdi um grande amigo, perdi um irmão. Uma pessoa assim que foi inexplicável a nossa amizade. Tudo o Paulinho me ligava. Não tinha hora, não tinha dia. Até no dia mesmo que ele sofreu o acidente, era 00:51 e ele me ligou. Pelo que eu soube, acho que ele sofreu acidente ali 1h30. Infelizmente, eu não pude atender a ligação dele. O telefone estava na cozinha. Eu fui dormir mais cedo e não consegui falar com meu amigo. Paulinho sempre me ligava e falava a primeira palavra dele: e aí, Eugênio? Nunca ninguém me chamou assim. Tenho certeza que nunca mais eu vou ouvir essa palavra, Eugênio. Eu peço a Deus que ilumine a família do Paulinho, o Biro, a Dona Tita, seu Zé. São pessoas com coração puro, a esposa dele. Eu peço a Deus, Paulinho, que onde quer que você esteja, você olhe por essa casa. Olha aqui pelos teus amigos. Continue olhando por Caconde, como você sempre olhou. Eu vou pedir 1 minuto, antes de eu encerrar, eu vou pedir 1 minuto de silêncio, para que a gente, mais uma vez, deixe aqui o nosso amigo, o Paulo, que ele ajude a gente. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e até a próxima sessão. Assim, se Deus nos permitir. Muito obrigado.